Então vamos lá. Para quem chegou agora, pessoal, boa tarde. Professor Rafael, boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. E olha só, como a gente havia conversado com vocês na semana anterior, que foi da apresentação da nossa disciplina, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente com relação à programação. Levando em consideração que no semestre passado vocês já desenvolveram códigos de programas na linguagem C, a gente vai começar a ver de uma forma mais aplicada. Por isso, que já está até projetado para vocês, né, compartilhado com vocês, a descrição do projeto que a gente chamou de projeto piloto aqui, só para dizer para vocês que é o projeto que a gente está implementando. Tudo bem? E daí a gente vai conversando. Nessa primeira aula, a gente vai fazer uma identificação de quais são as variáveis que nós precisamos para fazer o armazenamento e fazer a manipulação dos dados que nós precisamos, considerando esse contexto de aplicação. Tudo bem? Vocês conseguem ler tranquilo? Lembrando que essa descrição também está no Moodle para vocês, ok? O código que a gente vai fazer durante essa aula também a gente vai colocar a cada semana no Moodle para vocês, caso vocês precisem olhar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Tudo bem? Então, antes da gente começar, vou ler aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem. Então, qual que vai ser o projeto, né, nosso aqui, meu e do professor Rafael? A descrição, olhem só. Eu tenho o pet shop da Lili, que ainda realiza o cadastro dos bichinhos atendidos em papel. Então, ela tem um pet shop, atende vários bichinhos, vários tipos de animais, e todo o gerenciamento é realizado em papel. Tudo bem? Samira, vai ficar assim. Tudo bem? Já está sendo gravado. Terminando a nossa aula, eu já coloco para vocês no YouTube e coloco o link pelo Moodle. Tudo bem? Não precisa ficar preocupado caso você perca algum pedacinho aí, você consegue visualizar depois. Tudo bem? Bem, então ainda em relação ao pet shop. Então ela está realizando todo esse gerenciamento em papel, que a gente já consegue até imaginar que deve ser complicado, né? Então, eu tenho que no papel da Lili, para cada animal que ela atende, ela cadastra o nome do animal, um código identificador, por exemplo, eu tenho lá o meu cachorrinho, tem o código 10. Agora eu tenho um gatinho também, o código dele é 253. É só uma identificação. Além disso, ela marca também a idade do bichinho, o tipo de animal, se é um cachorro, gato, é um hamster, sei lá, qualquer coisa, a gente identifica lá. E algumas observações sobre o tratamento. Ok? Então, isso são os dados que a Lili cadastra para cada animal que ela atende no pet shop. Além disso, ela cadastra também os dados do dono do bichinho, preenchendo os dados do nome do dono, também um código identificador. Só um detalhe que esse código identificador para o animal e para o dono são diferentes. E também o telefone de contato e o endereço do dono, ok? Então, isso ela está fazendo no papel. Só que, então, para a gente ajudar nesse gerenciamento, a Lili gostaria de ter um sistema para realizar as seguintes atividades. Então, primeiro, ela deseja que o sistema ofereça para ela a funcionalidade de cadastrar um novo animal com os dados do dono também. Então, na verdade, são duas operações aqui, né? Eu cadastro o bichinho e cadastro o dono. Só que a gente precisa fazer uma ligação, né? Para identificar que aquele dono é daquele animal específico. Depois, ela também deseja que o sistema possibilite listar todos os animais cadastrados. Se ela quiser ver todos os bichinhos que ela atendeu, o sistema possibilita. Para listar também todos os donos cadastrados. Depois, para buscar um animal por nome, buscar um animal por código. Depois também, né, em relação ao dono agora, buscar um dono por nome, buscar um dono por código, editar os dados de um animal e editar os dados de um dono. Então, nós temos aqui 9 funcionalidades diferentes, ok? E, levando em consideração essas necessidades, vamos elaborar um sistema para ajudar a Lili no gerenciamento das informações do seu pet shop. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam qual que é o problema que a gente está tratando? Maravilha! Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai para o CodeBlocks
para a gente começar a conversar sobre como seria uma possível solução para esse problema da Lili. Deixa eu só criar um arquivo vazio aqui. Vocês estão vendo a tela do CodeBlocks? Está aparecendo para todo mundo? Maravilha. Caso a letra esteja um pouco pequena, vocês me avisem, tá bem? Então vamos lá. Olha só, como a gente está trabalhando em linguagem C, a primeira coisa que nós precisamos fazer, vocês lembram? Abrir o CodeBlock. Vocês estavam utilizando o CodeBlocks do semestre passado mesmo, né? Maravilha. Então já estão acostumados já com a interface do CodeBlocks. Obrigada. Tô usando... Não tem problema, Caio. Tem vários compiladores diferentes, mas pelo menos nas aulas vocês viram a carinha do CodeBlocks, dá para vocês terem noção do que a gente está fazendo. Não tem problema também, Mayara. Tem outros também, como deve ser mais, não tem problema. A linguagem e a escrita continuam a mesma coisa. Tudo bem? Então, vamos conversar um pouquinho. Se eu vou começar o meu programa em C, o que eu preciso fazer nesse momento? Puxar da memória de vocês do ano passado. Estão lembrados? Bibliotecas. Isso mesmo, Camila. Então, antes de qualquer coisa, isso mesmo, Esther, a gente vai adicionar aqui, então. Para a gente adicionar as bibliotecas, o hashtag, né, ou tralha aqui, include... E, nesse caso, eu vou colocar a biblioteca básica, que é de entrada e saída, stdio.h. Tudo bem? Se vocês perceberem, eu tô com tudo, a codificação tá tudo pretinho aqui, porque ele não tá identificando para mim que é um comando. Eu acho que se vocês estiverem no Windows, ele já abre como arquivo.c e já faz essa identificação. Eu vou salvar aqui o meu arquivo, só para vocês verem que ele passa a ficar tudo azulzinho, verdinho. Tá verdinho aqui. Tudo bem? Então, adicionei a biblioteca. Próximo passo. Depois de declarar a biblioteca. Se eu tivesse outras bibliotecas necessárias aqui no programa, eu colocaria uma embaixo da outra. Aumento sim, André, só um minutinho. Deixa eu arrumar. Tá melhor? Tá bom o tamanho agora? Tá, maravilha, obrigada. Imagina, André, se estiver pequena ainda, se tiver alguma coisa que vocês não estão conseguindo enxergar, alguma dificuldade, vocês me avisem que eu modifico. Então, a gente tem a biblioteca, poderia ter uma listagem, né, de várias inclusões de biblioteca, e na sequência, para a gente começar mesmo a codificar, o que eu preciso definir ali? O que vem na sequência? Já as variáveis, Caio, se for pensar em relação à estrutura do programa mesmo, as variáveis eu até poderia colocar ali sim. Se vocês lembrarem um pouquinho, tem uma diferença entre eu declarar variáveis já na sequência das bibliotecas, ou então eu declarar as variáveis dentro do meu programa principal, que é dentro da main. E a diferença está no escopo, nós dizemos que é o escopo da variável, ou seja, onde ela é visível. Se eu declaro na sequência das bibliotecas, as minhas variáveis vão ser visíveis em qualquer parte do programa. Caso contrário, elas vão ser visíveis apenas dentro da função. Tudo bem? Bem, vou colocar aqui a sequência para a gente dar uma analisada. Só para montar a estrutura do meu programa, tem as bibliotecas e eu preciso definir justamente a minha função principal, que seria o meu int main, abre e fecha parênteses, vou abrir e fechar chaves e jogar o fecha-chaves para baixo e já vou deixar o return 0. Com isso, nós acabamos de montar a estrutura básica do meu programa. Tanto que se a gente colocar para executar, na verdade não vai fazer nada, mas já vai aparecer uma saída para mim, sem fazer nada, sem mostrar mensagem nenhuma. Tudo bem? Até aqui, então,
toda vez que a gente está trabalhando em C, a gente vai precisar dessa minha int main, que é a nossa função principal. Se a gente fizer uma tradução do inglês dessa palavrinha mesmo, main, é justamente o principal, é a minha função principal. Ok? Daí a gente, vamos lá, Caia, agora as variáveis. O que vocês acham que a gente precisa de variáveis aqui? Pensando só no animal. Então, o animal, ele vai ter... Deixa eu abrir o meu arquivo aqui, para eu não falar errado o que a gente tem de dados. A Lili cadastra o nome do animal, um código identificador, a idade, o tipo do animal e algumas observações. Como que a gente vai conseguir, então, dentro do nosso programa, fazer o armazenamento desses dados, considerando apenas o animal por enquanto? Como que a gente armazena, por exemplo, o nome do animal que está sendo atendido? Então, a gente já começa por um chatinho, né, que é o nome do animal. Como que eu faço para armazenar um texto, que o nome do animal provavelmente vai ser um texto? É char. Se a gente colocar, Esther, nesse formato apenas, né, dentro da minha main, eu vou colocar um char nome. Dá para armazenar o nome inteiro do bichinho? Precisa ser uma string. Vocês lembram como que a gente armazena, como que a gente declara uma string? Que string, na verdade, ela é uma variável criada a partir de uma certa manipulação, né, de um tipo de dado. Include, precisamos, então a gente vai trabalhar com string. Então, vamos lá. Vou já definir aqui o include, vou trabalhar com string, string.h, maravilha. E o meu nome, já com a biblioteca ele já consegue identificar o nome do meu animalzinho? Precisa ser um vetor. Isso mesmo, Camila. Então, aqui, se eu quiser armazenar o nome do bichinho, eu vou definir, por exemplo, como tendo no máximo 29 letras cada nome de animal. Tudo bem? Tá, então o nome a gente já consegue armazenar. Só que eu preciso armazenar também do animal um código identificador. Como que eu posso definir uma variável para armazenar o código identificador do bichinho? Sugestões? Um inteiro, muito bem. Posso colocar aqui então um inteiro. Um int que eu vou chamar de código. Só para eu identificar a diferença, eu vou colocar código animal. Tudo bem? Lembrando que quando a gente está dando nome para uma variável, né, nós declaramos duas variáveis diferentes aqui. Vamos lembrar um pouquinho, né, das restrições que nós temos de nome de variáveis. Eu não posso ter nome de variável começando com numeral, não pode ter espaço, por isso que eu utilizei o underline aqui. Se eu definir todas as letras do nome dessa minha variável como minúscula, tem que ser sempre trabalhado tudo em minúsculo. Tem essa diferenciação. Tudo bem? Então, o código do animal já foi. Na sequência, nós temos agora a idade. Como que eu represento a idade do meu animal? Um inteiro, isso, opa. O inteiro eu posso colocar tanto aqui na frente, né, idade, ou poderia também int idade. E não esquecendo que nós precisamos do ponto e vírgula no final para definir que, olha, a variável já foi criada, eu acabei de fazer a operação de declaração. Vou deixar aqui em cima mesmo. Eu tenho um inteiro que tem o nome de código de animal, vírgula. Aqui não é ponto e vírgula, é só vírgula, porque eu estou dizendo que, ó, além desse código do animal do tipo inteiro, eu tenho também minha variável idade do tipo inteiro. Belezinha. Na sequência, nós temos o tipo do animal, que pode ser um cachorro, um gato, um hamster, qualquer tipo de animal que vai ser atendido no pet shop. O que vocês acham que a gente pode definir agora como tipo de dado para representar o tipo do animal? Sugestões?
tipo do animal, pode ser vários, né? Pode ser um cachorrinho, pode ser um gatinho, pode ser um cavalo. Vamos lá. Exatamente, Rayane. Eu vou colocar um char, que vai ser o tipo. Só que, novamente, como nós queremos identificar uma palavra inteira, eu preciso também que seja um vetor. Ok? Por que que precisa ser um vetor? Quando a gente define só um char aqui, x, por exemplo, a gente consegue armazenar apenas uma letrinha. Como nós queremos um conjunto de letrinhas, né, uma palavra, nós precisamos definir o vetor. Ok? Que na verdade é uma string. Maravilha. O tipo do animal e algumas observações sobre o tratamento. Então, a observação vai ser um texto também, certo? E, por fim, vai ter que ser o quê? Uma char novamente. Então, a gente vai ter que definir mais uma string. Char, vou chamar de observações e vou deixar aqui um campo com 100 caracteres, que na verdade pode armazenar no máximo 99. Tudo bem? Só que eu queria analisar ainda um outro detalhe com vocês. Olha só, a gente definiu um nome, que é uma string, um código de animal, que é inteiro, uma idade, que é um inteiro, um tipo, que é uma string, e uma observação, que é uma string. Tudo bem? Com essas variáveis criadas, declaradas, os dados de quantos animais a gente consegue armazenar ali, considerando essa declaração? Quantos bichinhos a gente consegue cadastrar? Apenas um. Exatamente, isso é um só. Só que o nosso sistema vai cadastrar vários. E agora? O que a gente pode fazer? Estruturas. Exatamente. E a estrutura, nesse caso, Esther, vai ser para a gente só, num primeiro momento, definir qual que é a estrutura que a gente vai utilizar para armazenar o dado de um animal. E a partir dessa estrutura, a gente pode criar um vetor de estruturas. Tudo bem, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo bem, maravilha. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Antes da gente continuar, irei pensando na estruturação do nosso programa, que vai crescer, que vai cadastrar vários bichinhos. O que eu vou fazer aqui? Antes da main, vou colocar até um comentário aqui, vou criar uma struct para representar os dados de um animal. Tudo bem? Vocês estão lembrados como que a gente define uma estrutura? Vou colocar aqui, caso vocês tenham dúvidas, me parem e a gente conversa. Tudo bem? Tá, não tem problema, Rayane, às vezes a gente esquece mesmo. Então, olha só, nós vamos definir um novo tipo de dado, porque uma estrutura nada mais é do que um tipo de dado, onde dentro dele eu tenho vários campos. Então, vou definir aqui, typedef. O que é esse meu typedef? É uma palavrinha reservada de definição de um novo tipo. E esse meu tipo vai ser uma estrutura, struct. Ok? Abre chaves. Antes de eu colocar os campos que ele vai ter, eu já vou dar um nome para essa estrutura, que eu vou chamar de animal, ponto e vírgula. Então, só com isso a gente está definindo um novo tipo. Esse novo tipo é uma estrutura e essa minha estrutura vai ter o nome de animal. Tudo isso que a gente definiu aqui, eu vou dar um Ctrl X e colocar aqui dentro. Por quê? Eu estou dizendo que essa minha estrutura animal, ela tem dentro dela um campo para representar nome. Essa minha estrutura animal tem um campo também agora do tipo inteiro, que tem o nome de código do animal. Tem também um campo para representar a idade, que é o inteiro. Tem um outro campo que representa o tipo do animal. E um último campo para armazenar as informações. Tudo bem? Criamos uma nova estrutura. Ó, acabamos de criar um novo tipo de dado. E esse novo tipo de dado, da mesma forma que char, int, double, float, agora a gente tem um novo tipo de dado que tem o nome de animal.
Tudo bem até aqui? Maravilha. Olha só, agora, dentro da main, ao invés de eu ficar declarando, né? Olha, eu tenho o nome do animal, o código do animal. Não preciso mais. Tudo isso está dentro de animal. Então, eu posso declarar do tipo animal, vou chamar de bichos. Bicho, né? Quando a gente faz essa declaração, utilizando esse tipo que nós criamos aqui, quantos dados agora eu consigo armazenar dentro dessa minha variável bicho? Quantos? Por que 4, Rayane? 5? Aí eu acho que eu fui um pouco ambígua na minha pergunta. As duas respostas estão corretas. Por quê? Dentro de bicho eu armazeno de fato 5 dados. Porque dentro dele eu consigo armazenar um nome, um código, uma idade, um tipo e uma observação, certo? Se eu perguntar agora de uma forma diferente, os dados, né? Quantos dados de quantos animais? Os dados de quantos animais eu consigo armazenar dentro dessa minha variável bicho? Aí sim é 1. Tudo bem essa diferença para vocês? Eu só consigo armazenar os dados, consigo cadastrar apenas um bichinho, mas esse bichinho tem 5 dados diferentes. Ele tem um nome, código, idade, tipo e observação. Mas ainda não resolve o nosso problema, né? Porque se a gente tiver, por exemplo, o atendimento de 10 bichinhos, eu não consigo armazenar os dados de todos. O que eu posso fazer, então, para conseguir armazenar, sei lá, no máximo os dados de 500 bichinhos? Tem que fazer um vetor. E o vetor vai ser um vetor do quê, Esther? O que vocês acham? Se eu precisar armazenar todos os dados para cada um dos bichinhos, eu preciso de um vetor, beleza? Mas esse vetor vai ser de que tipo? De estruturas. Então, olha só o processo que a gente foi fazendo para conseguir chegar nessa solução. Primeiro, montei a estrutura para representar um único animal. E agora, dentro da main, eu vou fazer o que? Olha, do meu tipo animal, eu quero um vetor de bichinhos. Se eu quiser no máximo 500 bichinhos, agora eu consigo representar. Onde cada posição desse meu vetor bicho, que eu dei o nome de bicho, que é do tipo animal, cada uma dessas posições representam e cadastram um dado diferente. O dado de um animalzinho diferente. Tudo bem? Aproveitando, um detalhe que eu acho que foi o Caio que colocou das variáveis, e a gente tem uma variável, uma conversada, olha só. Qual é a diferença de eu fazer essa declaração? Animal, bicho 500, e vocês percebem que está dentro da main, está dentro das chaves? Só que eu poderia fazer isso daqui também, que parece que é a mesma coisa. Ele não tem erro nenhum, se eu colocar para rodar, ele vai rodar bonitinho. Só que qual é a diferença? Vocês lembram disso? Tem uma diferença em relação à visibilidade, né, das nossas variáveis ali. A ordem, em que sentido, Caio? Você consegue explicar para mim em relação à ordem de definição, você diz? Também, Caio, mas tem um detalhe aqui. Olha só. Essa minha declaração, se a gente der uma analisada no nosso código, vocês percebem que ela não está dentro de nenhuma chaves? Porque as chaves da estrutura está fechando aqui, certo? Lembrando que tem um ponto e vírgula aqui no final. Então, essas chaves é só para definir, olha, quais campos compõem animal. Depois nós temos uma outra chave aqui, que é da main, que define o que? Olha, qual que é o código que vai ser executado dentro da minha função principal. Só que esse meu animal, bicho, essa minha declaração, tá ali, né, away. Ela tá ali fora de qualquer chaves. Qual é a diferença quando eu faço essa declaração?
Nós chamamos essa minha variável, o nosso vetor, de uma variável global. Por quê? Se, além da main, eu tiver outras funções aqui dentro, ela vai ser visível, ou seja, o que eu quero dizer com essa visibilidade? Ela pode ser acessada por todo mundo. Todo mundo consegue acessar esse meu vetor. Se eu faço a declaração aqui dentro, só a main consegue acessar esse meu vetor. Se eu tiver qualquer outra função definida dentro do mesmo programa, eu não consigo acessar esse meu vetor, essa minha variável. Tudo bem? Não é específico de vetor, é para qualquer tipo de variável. Tudo bem? Eu vou fazer até o seguinte, eu vou deixar ela como uma variável global. Que a gente vai ter que fazer vários acessos para listagem, para cadastro, para várias coisas. Tudo bem? Vamos deixar também documentado aqui, né? Nós temos a criação da estrutura e em relação ao nosso bicho, nós temos a criação de um vetor para cadastrar os animais. E vou colocar até aqui no detalhe que nós temos o cadastro de, no máximo, 500 animais. Tudo bem? Eu vou mudar o nome dele porque tá me incomodando. Vou colocar lista animais. Tudo bem? Só para ficar, a gente ter um identificador melhor, né? Para o que representa essa minha lista de animais. Tudo bem até aqui, pessoal? Como seria para ser cadastro limitados? Caio, em C, a gente precisaria mexer com até um termo dentro da programação que seria alocação dinâmica. Por que alocação dinâmica, né? Conforme eu tenho necessidade de um novo animal, eu faço a criação e faço uma realocação do meu vetor para ele conseguir englobar aqueles dados. Só que a gente precisaria ver uns outros detalhezinhos de alocação dinâmica. Quando a gente utiliza vetores nesse formato que vocês estão acostumados, a gente precisa ter um tamanho máximo para eles. Tudo bem? Eu posso até colocar depois no Moodle para vocês darem uma olhadinha como que seria feito um material falando sobre alocação dinâmica. Tudo bem? Aí um detalhe para vocês, quando a gente estiver trabalhando com Java, ele já tem umas listas onde a gente não precisa se preocupar com esse tamanho. Ele já faz esse gerenciamento para a gente. Tudo bem? Até aqui? Maravilha. Bem, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que vocês querem fazer agora? Vocês querem que a gente já defina os dados para representar o dono? Ou vocês querem que a gente vá conversando sobre, por exemplo, cadastrar um animal diferente? São dois caminhos possíveis. Né? Que nós já temos a representação da lista, já tem os dados do animal. O que vocês preferem? Pessoal? Na frente de animal não é necessário colocar extract. São jeitos diferentes, Rayane. Não sei se vocês viram de uma outra forma. Quando a gente utiliza essa palavrinha aqui, typedef struct, aí entre chaves coloca os campos e deixa o animal aqui na frente com ponto e vírgula, a gente não precisa mais colocar o struct aqui. Vocês faziam a declaração assim, não era? E se eu não me engano, a declaração ficava assim, não é? Me corrijam se eu tiver errada. É struct animal, aí colocava os campos e depois quando fosse colocar a declaração, precisava ter o struct aqui de novo, certo? Aí é questão a opção de vocês mesmo. Eu, particularmente, acho mais fácil quando a gente define o typedef aqui, porque o código vai ficando um pouco mais limpo. Então, typedef struct, então eu já estou definindo um novo tipo de dado. Esse nome que nós colocamos aqui antes do ponto e vírgula já vai ser identificado como uma estrutura. Eu não preciso repetir o struct aqui, a palavrinha reservada.
maravilha. Mas caso vocês estejam acostumados com outro formato, é questão de preferência. Eu particularmente acho que assim fica um pouco mais limpo. Identifico o tipo novo e depois só utilizo. Dava erro, depois faço os testes, caso dê algum problema de erro para definição da estrutura nesse formato, aí você fala pra gente. A gente tenta encontrar o que pode estar dando de erro. Só não pode esquecer do ponto e vírgula no final, hein? Ponto e vírgula para definir, olha, animal acabou, a estrutura animal acabou de ser definida aqui. Nesse formato não tá dando? Você chegou a colocar de novo, Esther? Tá em PDF, struct, tá ficando em negrito. Ah, não dá erro, maravilha. Aí o ponto e vírgula é questão de hábito, Caio. Depois que a gente acostuma e você vai para outra linguagem que não tem ponto e vírgula, aí o problema vira o contrário. Aí você fica colocando ponto e vírgula onde não tem. É tudo questão de hábito. Bem, vocês não me responderam, né? Eu vou definir então aqui com vocês os dados do dono. Daí a gente já tem as duas estruturas prontas. Pode ser? Então, olha só. A gente já conseguiu pegar todos os dados dos animais e agora a gente precisa definir uma estrutura também para representar o dono do bichinho, né? Então, olha só. Além disso, ela cadastra também os dados do dono do bichinho, preenchendo os campos de nome do dono, código do dono, telefone do dono e o endereço. Tudo bem? Então, a gente tem nome, código, endereço e telefone. Ok? O que nós vamos fazer? Se a gente definir novamente no mesmo formato, né? Vou colocar aqui, por exemplo, para o nome do dono eu preciso de uma string, então, que seria a mesma coisa do nome do animal. Se eu fosse colocar agora o telefone, vai ter que ser também char. Vou colocar no máximo, vou colocar 15 aqui, se a gente precisar colocar, então são 2 do DDD, mais 9, 11, na verdade 12, né? Mas tem os traços, eu vou deixar os 15 aqui. Eu tenho char endereço, a gente pode precisar de um pouquinho mais de caractere, e poderia ter um inteiro aqui que seria o código do dono. Só que a gente cairia no mesmo problema. Se eu deixo essa declaração, eu consigo armazenar os dados de apenas um dono. E provavelmente não vai ser isso que nós vamos ter no sistema, vão ter vários donos. Certo? Então, mesma coisa. Vou dar um Ctrl X aqui. Tudo bem? Aqui, depois da definição da criação da estrutura do animal, vou colocar outro comentário. Olha, criar uma struct para representar os dados de um dono. Lembrando que quando nós criamos uma estrutura, é sempre para representar, na maioria das vezes, né? É para representar um único conjunto de dados. E depois a gente pode criar vetores a partir deles. Tudo bem? Então, tá em PDF, vou colocar struct de novo. Olha só, mais de uma estrutura no mesmo programa. Não tem problema. Só preciso dar um nome diferente. Se aqui eu tenho os dados do animal e eu dei o nome de animal, aqui eu vou dar o nome de dono. Tudo bem? Ai, Joyce, mas eu não gostei desses nomes, quero dar um nome diferente, até porque vocês vão dar nome diferente mesmo, né? Que vai estar no projeto de vocês, não tem problema. Qual que é a única indicação para dar nome? Para variáveis, para estruturas, para vetores. Coloquem nomes significativos, ou seja, coloque um nome que representa o dado que ele vai armazenar. Por quê? Vai dar erro se eu colocar ali, eu poderia fazer o seguinte aqui, colocar X, Y, Z e W. Funciona? Dá algum erro em relação à compilação? Não dá. Só que quando a gente for utilizar, para eu lembrar que X é nome, que Y é telefone, que Z é endereço e que W é o código, a gente sofre. Quando eu coloco aquele nome significativo, então esse inteiro é do código do dono, esse outro é do endereço, esse outro do telefone e o outro do nome, eu consigo identificar o que eu estou lendo, o que eu estou apresentando para o usuário, o que eu estou fazendo. Tudo bem? Então, coloquem nomes que representem os dados que vocês estão armazenando.
Se os códigos, tanto do dono quanto do animal, estão separados, posso dar só o nome? Pode, Camila, só, sem problema. Só me confirma se é isso mesmo que você está dizendo. Código dentro de animal e código dentro do dono, é isso? Sem problema nenhum, porque quando a gente for acessar esse código, que é do animal, eu estou apontando aqui na tela, mas não estou mostrando para vocês, perdão. Esse código eu vou acessar a partir de uma variável do tipo animal. E esse código vai ser acessado a partir de uma variável ou um vetor do tipo dono. Não tem problema. Tudo bem? Só não pode confundir. Poderia até colocar, não tem problema nenhum. Eu vou deixar aqui como meu código dono, código animal, porque eu acho que ainda fica mais fácil de a gente identificar que, olha, daquela estrutura eu ainda estou pegando o código que realmente é do animal. Tudo bem? Mas não tem problema, Camila, pode deixar só o código. Bem, só que, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, para ver, só para a gente analisar se a gente conseguiu representar todas as informações que nós precisamos. Depois de colocar, eu tenho o dono e eu tenho o animal. No caso desse meu pet shop, vocês não acham que é interessante a gente conseguir identificar quem é o dono de cada animal? Sim, né, Esther? Porque, por exemplo, vamos supor que o bichinho, sei lá, ele ficou doentinho quando foi fazer uma tosa lá. Levei o meu cachorro, deu algum problema enquanto ele estava lá no pet shop. Pode ser necessário entrar em contato com o dono. E daí eu preciso do telefone, eu vou lá no sistema e vou buscar. Vocês percebem que do jeito que está o nosso sistema, não tem nenhuma associação entre o meu animal e o dono dele? Não tem como fazer essa associação ainda, né? Alguma sugestão? De que forma vocês resolveriam esse problema para fazer a ligação entre os dois? O que vocês acham? Alguma ideia? Eu tenho o animal com os dados, aí depois eu tenho o dono com os dados, daí agora eu preciso fazer associação. O que vocês acham? Tá todo mundo quietinho. Olha só para vocês verem se você... Uma ideia, viu? Essa é uma das possibilidades. O que eu poderia fazer aqui? Poderia, dentro da minha estrutura que representa animal, além do nome de todos os dados que a gente já definiu, eu vou adicionar um outro aqui. E esse meu dado, eu vou falar que é um inteiro. E esse meu inteiro, eu vou falar que é o código do dono. Por quê? Depois de eu ter cadastrado o dono do meu animal, vou fazer o seguinte, quando eu for cadastrar os dados do bichinho mesmo, eu vou falar, olha, os dados do dono dele podem ser encontrados através desse código. Com isso, olha só que a gente não precisou de uma replicação aqui. Seria uma possibilidade. Tudo bem? Eu estou fazendo uma ancoragem aqui, eu estou fazendo uma ligação, uma associação de duas structures diferentes, onde eu consigo a referência de um através de um campo do outro. Ou seja, através do campo código dono, eu posso identificar onde está na minha lista o dono, né, a lista dentre os donos cadastrados, qual é o dono que tem aquele código. Através disso eu consigo pegar o telefone, o endereço, o nome, todos os dados. Tudo bem? Maravilha. Deixa eu só mostrar uma outra possibilidade para vocês. Eu acho que assim vai ficar até mais fácil, mas só para vocês verem que é possível também. Eu poderia fazer o seguinte, eu vou só mudar de local aqui, porque daí vocês já vão entender o porquê. Poderia fazer a definição do dono antes da definição do animal. Só mudei de lugar. Defini primeiro o dono e depois defini o animal. Ao invés de só colocar o código, poderia falar que a minha estrutura animal, um dos campos dele é do tipo dono.
posso fazer isso também. Eu estou dizendo que na criação da minha estrutura animal, eu tenho um campo que é do tipo dono, que na verdade representa outra estrutura. Tudo bem? Qual eu devo, por qual opção eu devo optar, né? Na verdade, qual opção eu preciso implementar caso apareça um caso desses para mim? Vamos fazer uma análise aqui. Olha só, eu tenho vários donos e eu tenho vários animais. Se a gente deixar no formato que está aqui, se vocês perceberem, o dono é uma composição, o dono é uma composição dentro do animal. Então, os dados do dono vai estar dentro do cadastro do animal. Só que pode acontecer, nesse caso, né, vamos estudar possibilidades. Eu não tenho nenhum bicho de estimação, mas vamos supor que eu tenho 3 cachorros. Se eu deixar no formato que está aqui, toda vez que eu for cadastrar o meu cachorro 1, cachorro 2, cachorro 3, eu vou ter que colocar os dados do meu dono aqui. Vocês percebem que os meus dados vão ficar replicados? Porque seria a Joyce dono do cachorrinho A, a Joyce dona do cachorrinho B e a Joyce dona do cachorrinho C. Parece que são 3 donos diferentes, mas na verdade é o mesmo dono. Quando a gente define no formato que estava antes, né, colocando aqui um int dono, eu posso utilizar para animais diferentes o mesmo código, uma associação que utiliza os dados de uma mesma pessoa que está cadastrado lá no vetor de dono e eu só utilizo o código. Tudo bem? Então, olha só, tudo depende de onde a gente está aplicando aqui. Ok? Esse dono seria o nome da variável, que no caso é tipo do dono. Deixa eu voltar ali para ver se é isso mesmo que você está dizendo para mim. Se eu deixar nesse formato... esse dono você diz o nome da variável, Esther? Eu acho que é isso, né? O dono com D minúsculo, é isso mesmo. É o nome da variável, que no caso é do tipo dono. Isso mesmo, tá? Dono, né? Que é o dono... Vou mudar aqui só para vocês entenderem. Se fosse, por exemplo, pessoa. É isso mesmo. Então, do tipo pessoa, eu declarei uma variável, que é, na verdade, um campo da minha estrutura animal, que tem o nome dono. Tudo bem? Vou até deixar nesse formato, que eu acho que fica mais fácil de entender com relação aos nomes que a gente está dando. Ficou mais claro desse jeito, Esther, modificando o nome da estrutura? Maravilha. Então, eu vou deixar nesse formato, tá bem? Só para a gente não fazer confusão, então. E, então, eu vou fazer o seguinte. Vamos supor, pessoal, que... Eu vou até mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Nesse caso, da ligação entre pessoa e animal, eu não vou utilizar essa composição, eu vou deixar aqui um int código do dono. Tudo bem? Eu vou mostrar só um outro detalhezinho para vocês verem que, assim, tem algumas situações onde é interessante deixar essa composição. Por exemplo, eu vou criar aqui uma estrutura para representar o endereço. Olha só, porque o endereço, se a gente for pensar no endereço, ele não é uma string gigante. Na verdade, ela pode até ser representada. Só que a gente tem vários campos, né? Tem o nome da rua, tem o número, tem o bairro, tem a cidade, tem o estado. Eu vou dar só uma mexidinha aqui para vocês verem que nesse caso seria interessante ter isso. Eu vou criar então, né? Type PDF, struct, e essa minha estrutura vai representar endereço, ok? E dentro desse meu endereço eu vou definir um char, que eu vou chamar de rua, com no máximo 30 caracteres, um int número e um char cidade. Cidade não, bairro. Vamos associar que a Lili só atende gente da cidade. Tudo bem? Nesse caso, seria interessante eu colocar dentro de pessoa só um int código endereço. Para isso a gente teria que ter um código aqui. Só que, de novo, quando a gente pensa em pessoas diferentes,
Provavelmente cada pessoa tem o seu próprio endereço. Ok? Pode acontecer, é claro, de duas pessoas de uma mesma casa, né, residem no mesmo local, moram no mesmo local e vão lá. Mas assim, se a gente for analisar, é pouquíssimas vezes. E é legal já ter o endereço próprio daquela pessoa, mesmo que outra pessoa que more com ela está sendo atendido pela Lili também. Tudo bem? Então, o que a gente poderia fazer aqui? Ao invés de colocar o código endereço, e ao invés de deixar só endereço aqui, vou fazer o seguinte, olha, do tipo endereço eu tenho endereço dono. Tudo bem? Nesse caso, é interessante, porque a pessoa realmente tem um endereço que é próprio dela. No caso da relação de o código, o dono com o animal, eu não estou dizendo que o dono é uma coisa que entra até num conceito de orientação a objetos, mas assim, por cima, né? O dono não é uma característica própria do animal, mas ele possui uma ligação com o animal. São coisas diferentes que têm uma relação. Tudo bem? No caso aqui do endereço pessoa, também são coisas diferentes, mas a pessoa possui aqui um endereço. Eu posso fazer essa associação. Por que você colocou isso, Jorge? Só para vocês verem que na programação tudo depende. Não dá para falar para vocês que, olha, sempre quando tiver relação, coloca um código lá e puxa no outro. Não. No caso do endereço é interessante colocar dentro. Tudo bem? Até aqui? Maravilha. Pessoal, tendo dúvida, por favor, falem. Nós definimos, então, eu acho que todas as estruturas necessárias para a gente conseguir começar a trabalhar com cadastro. Tudo bem? O que está faltando aqui é um detalhezinho, né? Nós criamos o vetor para cadastrar os animais, no máximo 500 animais. O que a gente precisa aqui também? Já dá para cadastrar vários donos? O que vocês acham? Da mesma forma que a gente definiu um vetor para representar uma lista de animais, o que a gente precisa ali em relação a dono? Tá faltando um detalhe ali, né? Um vetor para dono. Exatamente. Então, eu preciso aqui do tipo, no caso eu renomeei, né? Dei o nome de pessoa. Do tipo pessoa, que o dono é uma pessoa, uma lista de donos. Vou deixar também no máximo aqui, para deixar menos donos, vou colocar 200. Tudo bem? Tá faltando só o comentário, né? Criação, de um vetor para cadastrar os donos dos animais. E nesse caso nós temos no máximo 200 donos. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas com relação à definição? A gente fez várias coisas aqui, né? Trabalhamos com tipos de dados, tanto os tipos de dados já definidos na linguagem, que são int, vocês estão lembrados? Int para inteiro, se for número real pode ser float ou double, se for caractere, né, uma letrinha, um símbolo, pode ser char. Só que como a gente está trabalhando com string, que é uma cadeia, ou seja, um conjunto de letras, a gente definiu um vetor, que é uma string. A gente já definiu estrutura também, e com as estruturas, a gente já está definindo um array de estrutura, que é o que a gente fez nessas duas linhas. Uma lista da estrutura animal e uma lista da estrutura pessoa, ou seja, vetor, vetor, só que é vetor de estrutura. Olha que legal. Se for falso ou verdadeira booleana, é isso mesmo. Caio, na verdade, em C mesmo, a linguagem C pura, ela não trabalha ainda com booleano, que é pode ser VOF, true, false ou 0 ou 1. C++ que passa a utilizar o booleano, é isso mesmo, que seria o identificador bool, seria bool, ele até identifica aqui. Tudo bem? Ai, nossa, mas daí não tem booleano em C puro. Qual que é uma forma de a gente trabalhar com isso
desconsiderando esse tipo específico. A gente pode trabalhar com inteiro, né? Uma flagzinha que pode ser 0 ou pode ser 1. Tudo bem? Mas dá. E no CodeBlocks, como ele trabalha com C++ também, a gente até... É uma gambiarra, na verdade, mas dá para trabalhar com booleano, porque C não identifica ainda esse tipo. Tudo bem até aqui? Nenhuma dúvida? Eu não vou estender mais. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou mostrar para vocês rapidinho. Salvei aqui. Esse código eu coloco depois para vocês. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira dar uma analisada no código que a gente fez, eu só queria mostrar para vocês como é que tá, porque a gente colocou um material para vocês no Moodle também. Tá carregando a apresentação. Tá aqui. Então, olha só, né? E a gente acabou vendo tudo isso na aula de hoje de uma forma que a gente foi conversando. A estrutura básica de um programa em C, que tem as bibliotecas, depois a gente precisa do int main. A gente nem chegou nisso direito de ver rodando, porque a gente estava mais preocupados com as variáveis, as estruturas que a gente precisa para resolver o nosso problema. Só que de uma forma indireta a gente já viu tipos de variáveis, quais são os identificadores de variáveis, né, que a gente tem algumas regrinhas. Depois, definição de estruturas de dados para armazenamento de informações. Esse escrita de dados e leitura a gente deixa para a próxima aula, que é o printf scanf. Tudo bem? Que eu acho que a gente já começa a entrar em outras questões aí também. Como a gente está trabalhando com estrutura e com vetor, aí tem outros detalhes. Tudo bem? Considerando, então, o que a gente fez hoje, para o projeto de vocês, que vai ser para a semana que vem, ó, a partir de hoje até a próxima quarta. Esse mesmo processo que a gente fez para esse projeto do Pet Shop, eu quero que vocês parem, analisem e identifiquem quais são os dados que vão ser armazenados ou né, manipulados no sistema de vocês. Tudo bem? Além disso, olha, quais são os processos, quais são as sequências que vão ser realizadas no programa? Porque a mesma coisa a gente fez quando a gente foi analisar o que o dono tem, qual que é a ligação de dono com o animal, qual que é a ligação de endereço com o dono. Tudo bem? E daí vocês já podem partir para a parte estrutural do projeto de vocês. Em outras palavras, vocês vão aplicar no projeto de vocês exatamente esse mesmo processo que a gente fez agora com o projeto do Pet Shop. Tudo bem? Deu para vocês entenderem o que é para fazer? Por quê, pessoal? Então, aí é o compromisso de vocês. A gente vai pedir algumas entregas aí para vocês para verem como é que tá. Vão implementando a cada semana, porque não deixa tudo para o final. E conforme for tendo algum problema, a gente pode discutir na aula. Às vezes a dúvida de um projeto é do outro e a gente vai caminhando juntos. Na sequência, pessoal, tem até o que a gente vai conversando na aula, assim, né? De uma forma mais estruturada, mas eu acho que essa conversa, uma forma prática, vai ficando até mais gostosinho, né? Olha só, os tipos de dados que a gente tem, o que é uma variável, como que eu faço a declaração de uma variável, como que eu atribuo um valor, a gente acabou nem chegando aqui, mas aí na semana que vem a gente já conversa sobre isso. Nesse caso, Rayane, para essa próxima semana, não precisa entregar ainda. Tudo bem? Mas é para fazer, hein? Vai que chegue na aula que vem, a gente pede para vocês mostrarem isso. Tá bem? Então, se organizem para fazer uma conversa com os colegas que fazem parte do grupo de vocês para fazer esse levantamento, na verdade, né? Olha, o que a gente vai precisar armazenar? Dá para armazenar tudo que a gente precisa? Precisa ser uma variável única ou precisa ser um vetor? Tudo bem? Cria ou não uma estrutura? Então, é o começo do nosso projeto, do projeto de vocês, né? Pra gente ir caminhando juntos aí. Ok? Dúvidas, pessoal, com relação a qualquer coisa, o que é para fazer em relação à aula de hoje, em relação à estrutura, variáveis, qualquer coisa?
Não. Maravilha. Essa codificação, novamente, eu já coloco para vocês no Moodle. Tudo bem? Eu vou centralizar, pessoal, no tópico que está como um projeto piloto. Então, a cada nova aula, eu vou até colocar a data lá, eu vou colocando para vocês o código que a gente está trabalhando e vocês vão vendo que vai ficando incremental. Conforme a gente vai caminhando nas semanas, a gente vai modificando o projeto e a gente vai ter até a documentação, né, de como foi o passo a passo no desenvolvimento. Tá bem? Então, é iniciar o projeto da mesma forma que... Sim, senhorita Lívia, isso mesmo. Da mesma forma que a gente foi levantando as nossas variáveis, necessidade de vetor, estrutura, vocês vão fazer a mesma coisa no projeto de vocês. Tá bem? Deixa eu parar de gravar aqui, então.